Agora, no Jornal da Noite, Miguel Sousa Tavares e Pedro Santos Guerreiro. Muito obrigado por estarem connosco. Miguel, faz sentido aceitar um resgate que atira a dívida de um país para esta enormidade? Não, quer dizer, do ponto de vista dos gregos, falta-lhes o oxigênio, portanto, se lhe derem um balão de ar, eles agarram um balão de ar. Agora, a questão é saber se a Grécia vai alguma vez pagar esta dívida. É evidente que não vai pagar esta dívida, é impagável. Não. Pagar 2.500 Cristianos Ronaldos, tirando o Futebol Clube do Porto, não vejo quem mais é que o possa fazer. Então como é que se explica que aceita uma dívida que sabe que, à partida, não pode pagar? A questão não é como é que a Grécia aceita a dívida, a questão é como é que os credores aceitam que a dívida da Grécia cresça a este ponto. E como é que eles esperam que a Grécia possa pagar esta dívida. Essa é que é a questão principal. Mas como eu acho que nada disto tem a menor racionalidade económica, nem o plano de resgate, porque se vai fazer 3 vezes uma coisa que já se experimentou 2 vezes e de ambas falhou, de ambas só cresceu a dívida grega, é evidente que à terceira não vai haver milagres, não vai funcionar bem. Então deixa-me perguntar de outra maneira. Isto está montado para falhar? Isto está montado, primeiro que tudo, eu acho que nós ontem à noite assistimos a uma coisa muito grave. Aliás, começámos a assistir no sábado, na reunião dos Ministros das Finanças. É curioso que os Ministros das Finanças, as reuniões deles são sempre mais inconclusivas, ou são adiadas, ou não chegam a conclusão nenhuma, e só quando se sobe o nível político é que se consegue chegar a alguma decisão, ou pelo menos a um princípio dela. Mas ontem à noite, de facto, passou-se alguma coisa de muito grave na Europa. Nós assistimos a um país que foi deliberadamente punido, humilhado e sujeito a condições medievais de direito de conquista e saque, porque o fundo de privatizações, no fundo, visa garantir que a Grécia vai ser privatizada a preços de saldo a favor dos vencedores, leia-se credores. Assistimos a isso sem a menor racionalidade económica. E a prova de que não estavam à procura de uma boa solução económica é que ninguém é capaz de explicar porque é que as medidas que foram a referendo há 8 dias atrás eram aceitáveis para a Troika, não eram para a Grécia que as levou a referendo, disse o Governo, e passados 8 dias, assim que houve o referendo, essas medidas já não eram suficientes para a Troika e apareceram uma quantidade delas em cima da mesa. Portanto, isso demonstra que o que se procurava não era uma solução económica que possibilitasse à Grécia retomar o crescimento, que é a única forma de a prazo não amortizar esta loucura de dívida, mas ir pagando alguma coisa. Não era isso que se quis. Quis-se deliberadamente punir, humilhar a Grécia. E já adiante veremos como e porquê. Pedro, não é preciso um grande manual de economia para perceber que uma dívida pública deste género é talvez demasiado grande para ser paga? Sim, não é preciso saber muito de economia, basta saber de fazer algumas contas. A dívida eventualmente não será tão grande porque há uma parte desta nova dívida que substitui a dívida antiga, portanto ela não será uma soma tão simples, mas é de qualquer forma a um nível no pior dos que hoje vai chegar aos 406 mil milhares. No pior dos cenários, veremos, porque há uma parte da nova dívida que também abate a dívida anterior, apenas substitui. Portanto, provavelmente não chegará a um valor tão elevado. Mas, de qualquer forma, é sempre um valor demasiado elevado para que seja pago, como toda a gente sabe, incluindo os credores. E é por isso que este acordo é um mau acordo. É um mau acordo para a Grécia, é um mau acordo para o euro e eu creio que até para os credores é um mau acordo. Só é um bom acordo para quem quis evitar os caos, porque comprou-se tempo. E é um bom acordo para quem quis humilhar o Syriza, depois da vitória que tinha tido, retumbante, na semana passada no referendo. Acaba por capitular, não tem uma única vitória, tudo o que foi aprovado constitui tudo derrotas para o Syriza e nada o favorece. Mas, sobretudo, independentemente das questões políticas, e já podemos falar delas, em termos económicos, não é credível o plano. Não é credível que se aplique um início de reformas do Estado em 3 dias, não é credível que se consigam receitas de 50 mil milhões de euros em privatizações, a não ser que comecem a vender as ilhas, e nem sequer estou a ironizar. Não é credível que um aumento de impostos num país que tem uma fuga e uma evasão tão grande que produza um aumento de receita desta dimensão, mas sobretudo não é, como dizia o Miguel, não é credível que à terceira vez, com um plano de austeridade que vai agravar as condições económicas, é um problema recessivo. Depois de 25% de quebra na economia, nós já estamos a falar de um cenário muito próximo do que foi a Grande Depressão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a quebra foi de 28% acumulados, nós estamos provavelmente a apontar para aí. Não é credível, mas a verdade é que Alexis Tsipras aceitou. Foi o quê, Miguel? Uma capitulação? Completa. Uma capitulação completa que levanta questões muito sérias sobre o futuro da Europa
que eu acho que, obviamente, fatalmente deve levar à queda do governo grego. Eu acho que os acordos que ele assinou têm hipótese de passar no Parlamento, porque ele vai contar com o voto de outros partidos, da Nova Democracia, do PASOK, do Topotemi. Vai ter uma dissidência no seu próprio partido, mas terá o número de votos suficientes para fazer passar o acordo. Mas não sei se politicamente é sustentável, ele consegue sustentar o governo dele. Acho que provavelmente não. Ele, de facto, como dizia o Pedro, ele está em muito piores condições do que estava antes do referendo. Então é legítimo perguntar, Miguel, o que ganhou a Grécia com o modo de Tsipras de fazer política? Bento, eu não acho, sinceramente, eu não acho que a questão se deva pôr assim. Eu acho que houve uma vontade deliberada, desde o início deste processo, há 5 meses atrás, de mostrar aos países endividados que eles não têm qualquer espécie de soberania e que a soberania que emana do voto popular sucumbe às mãos da soberania de Bruxelas. Manda mais o seu Wolfgang Schäuble na Grécia do que mandam 10,5 milhões de gregos. E essa foi a lição que foi dada. A atenção do Podemos em Espanha, a atenção de Portugal, a atenção dos países do Sul e dos países endividados. Sobretudo, a atenção de Espanha, que vai ter eleições em breve. Eu acho que aqui houve uma clara vontade política de tornar inviável o governo do Syriza e de derrubar o governo grego. Por isso é que eu digo que o que assistimos ontem foi muito grave. Foi um golpe de Estado feito num país alheio, num país membro da União Europeia. E deixe-me só dizer uma coisa. A União Europeia deixou de existir. Só o Eurogrupo é que funciona. A Europa hoje é o Eurogrupo. Falaremos disso. Toda a gente se esquece que estão de fora ainda mais 9 membros. Miguel, esta crise grega mostrou de alguma forma quem manda verdadeiramente na Europa? Mostrou, era o que eu estava a dizer há bocado, quem manda na Europa é Schäuble, que inclusive ficamos a saber que é quem manda em Merkel. E como Merkel era quem mandava na Europa, agora é quem manda Schäuble. Merkel apareceu mais moderada neste processo do que o seu Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças apareceu na reunião de sábado com um papel a propor a saída temporária da Grécia. É evidente que era uma ficção, não há saídas temporárias, não é? Claramente com uma coisa que não estava no programa. E ao fazê-lo, e como a saída do euro também não está previsto nos tratados europeus, ele mostrou que os tratados europeus servem para umas coisas, mas podem ser rasgados por vontade do mais forte. Depois, toda a forma como ele se referia a Varoufakis, aquela piada dele a dizer que tinha proposto ao secretário do Tesouro americano trocar a Grécia por Porto Rico, etc., mostrou um profundo desdém pela Grécia. E eu acho que, quando Passos Coelho diz que a Grécia não foi humilhada, a Grécia foi humilhada publicamente à vista de toda a gente. E aí é que está uma coisa que pode ser perigosa. Eu acho que estão a subestimar os gregos. Os gregos têm um grande sentimento nacionalista e de orgulho. E a queda do governo do Syriza está tudo à espera, os criadores estão à espera que voltem os parceiros de negócio habituais, que são o PASOK e a Nova Democracia, com quem eles endividaram a Grécia, uns e outros, não foi com este governo. Estão à espera que isso aconteça, mas pode ser que aconteçam coisas piores, pode ser que a extrema-direita ganhe uma força enorme, pode ser que os militares que têm estado muito calados, de repente se lembrem dos tempos em que já foram poder na Grécia. Podem acontecer coisas muito perigosas para a Europa a partir da humilhação da Grécia. Seguramente que essa humilhação não deixará de ter consequências, não só na Grécia, mas em muitos outros países e na Europa. Falavas de Varoufakis, Miguel. Pedro, justamente o antigo Ministro das Finanças da Grécia dizia hoje que Schäuble tem um plano para tirar a Grécia da moeda única e para impor à Europa a necessidade de respeitar as contas e a austeridade. À Europa, sobretudo à França. Que comentário é que isto te merece? Essa entrevista de Varoufakis, que é muito crítica da Alemanha, acaba por ser muito ingrata também para Alexis Tsipras, porque aquilo que Varoufakis diz e critica foi aquilo que Tsipras acabou por assinar, que é um acordo que nós podemos questionar se de facto é válido, se é para valer. Eu acho que não é. Eu acho que este acordo que foi proposto só visa ganhar tempo para uma das duas coisas. Ou para um novo acordo bem feito, coisa de que duvido, ou para dar tempo para preparar a saída da Grécia do euro. E isso também é verdade por condições políticas. Porque neste momento... para passar uma mensagem à Europa? Claro, isso foi passada uma mensagem muito clara às opiniões públicas de vários países de que não vale a pena votar em partidos extremistas. Portanto, isto é um claro desincentivo, isso foi propositado, de certeza, foi um claro desincentivo aos Podemos de Espanha até à senhora Le Pen em França. Portanto, estamos a falar de uma estratégia. Desse ponto de vista, desincentivo em partidos que não sejam do centro, claramente.
Agora, é preciso ver que se houver uma desconstrução do que é hoje o Parlamento, porque neste momento, ou melhor, depois na semana passada da vitória no referendo, Tsipras conseguiu o controle do Parlamento. Não do Syriza, mas com a oposição. Mas toda essa união política, toda esta estabilidade política depende sempre, e em qualquer país, da estabilidade social. E estamos para ver ainda se, de facto, a estabilidade social na Grécia se vai permanecer à medida que os dias passem. É preciso não esquecer que os bancos continuam fechados. Miguel, esta fratura na Grécia e, sobretudo, na União Europeia, é este ponto que nos interessa agora mais em detalhe, esta fratura na União Europeia é irreversível, na tua opinião? Eu temo que sim. Eu acho que nós, esta noite, começamos a assistir à desagregação da Europa, pelo menos da União Europeia como conhecíamos. Eu já falei há pouco que fico impressionado como é que se pode estar a discutir a expulsão da Grécia no Eurogrupo e não em toda a União Europeia, não nos 28, por um lado. Por outro lado, eu acho que ficou muito claro que há uma fratura na Europa. Como dizia a doutora Manuela Ferreira Leite, ficou muito claro que manda quem tem o dinheiro e tem que obedecer quem deve. Eu não quero criticar de maneira nenhuma, ela limitou-se a antecipar a realidade. Só que essa realidade não é consentânea com a União Europeia, com o funcionamento da União Europeia. E neste momento eu acho que há uma fratura clara. Basta ver os países que eram a favor do Brexit, que era a Áustria, a Alemanha, a Holanda, a Finlândia, os países bálticos e a Eslováquia, para podermos dizer que, de facto, caiu uma espécie de nova cortina de ferro sobre a Europa, que é entre o centro e o norte ricos e o sul da Europa. E eu acho que essa fratura é determinante. Começou a abrir-se agora e não vejo maneira de colar os bocados outra vez. Concordas com Paul Krugman quando ele diz que estão a matar o projeto europeu? Não, com certeza, mas isso é uma coisa que eu tenho dito aqui repetidamente desde o início. O projeto europeu foi morrendo aos poucos e neste momento não resta nada. E vamos pensar numa coisa. O que é que teria acontecido se a Grécia tem sido expulsa esta noite? Como é que seriam as reuniões seguintes daquela gente? O que é que eles discutiriam a seguir? Só podiam discutir o fim da Europa, ou qual é a próxima vítima, não é? E que seríamos nós, provavelmente. Essa discussão resolveu-se ou adiou-se? Não, eu acho que, como eu disse, ontem foi uma noite de fratura para a Europa, cujas consequências eu acho que mais cedo ou mais tarde são irreversíveis. E é engraçado ver a posição de alinhamento da Inglaterra no meio disto tudo. A gente já nem se lembra que a Inglaterra é um país europeu, não é? Isto foi dar uma força aos nacionalismos na Europa tremenda. Isso é altamente perigoso. Eu acho que foram vários princípios europeus da soberania popular, etc., que foram postos em causa com este acordo. E eu acho que não há volta atrás, sinceramente. Acho que começamos um processo de desagregação da União Europeia. Miguel, Pedro, muito obrigado pela vossa presença no Jornal da Noite.